Será que agora o Hexa vem, rapaziada? Vamos falar sobre isso. Saiu Fute Paródias. Brasil janta a Inglaterra na estreia de Dorival. Vou falar sobre esse jogo depois de reagir à paródia. E a gente já fala um pouquinho também do jogo que vai acontecer hoje contra a Espanha, né? O Brasil vai jogar hoje novamente contra a Espanha. A gente já faz um pré-jogo também, mas o foco principal vai ser falar desse jogo contra a Inglaterra, que o Brasil venceu por 1-0. Então vamos reagir sem mais enrolações. 1, 2, 3 e play. Vamos junto! Essa é essa brasileira e mais um hit vai criando os inglês! Quem foi que falou que desmoronou o futebol brasileiro? E que a Inglaterra ia meter 4-0? Que os convocados do Dorival ia dar pé. A trinca do Mecão fez os gringos de almoço. Fabrício Bruno botou Bellingham no bolso. Fiz da risadinha e os menores da seleção me iludem com o Hexa Nutella. Bota já na sua cabeça, tá de volta canarim. Bota já na sua cabeça, tá de volta canarim. Que aula dos brasileiros, amassamos inglesinho. O Dori tá dando jeito, tô ficando iludidinho. É canarim, tô ficando iludidinho. É canarim no esquema. Bota já na sua cabeça, nossa tropa atropela. Bota já na sua cabeça, nossa tropa atropela. É que o nosso Brasil vai calar um montão de bela. Fé na retomada da minha verde e amarela. Será? Mais um hit na terra deu tilt. É o Brasil! Brasil! Quem foi que falou que os brazuca não tão com os estrangeiros? Brasil de Mané, R9 e Pelé. Sempre estrelado, agora volta da olé. A gente tá criando um monstro em forma de garoto. Chocou o mundo antes de fazer 18. Ele que os cria, puxa a trapa, meu irmão. Me iludem com o Hexa Nutella. Bota já na sua cabeça, tá de volta canarim. Bota já na sua cabeça, tá de volta canarim. Que aula dos brasileiros, amassamos inglesinho. O Dori tá dando jeito, tô ficando iludidinho. É canarim, tô ficando canarim. É canarim no esquema. Bota já na sua cabeça, nossa tropa atropela. Bota já na sua cabeça, nossa tropa atropela. É que o nosso Brasil vai calar um montão de bela. Fé na retomada da minha verde e amarela. Mais um hit na terra deu tilt. É o Brasil! Brasil! Bom, rapaziada, eu gostei bastante da paródia. Se você curtiu também, já aproveita e deixa o like aí no vídeo. Se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo, nenhuma reação. E vamos falar desse jogo, rapaziada, que dividiu opiniões na internet. Eu vi as pessoas falando aí, de um lado, que o Brasil agora voltou, que é rumo ao Hexa, que ninguém mais segura a seleção. E de outro lado, eu vi muitas pessoas criticando, que é só um amistoso, que a Inglaterra estava desfalcada. Então, tem muitas controvérsias, mas eu acredito, rapaziada, que esse amistoso tem, assim, sua importância. Porque é um amistoso contra uma seleção europeia, que a gente estava esperando muito tempo para poder testar nossa seleção contra uma seleção europeia e uma seleção forte como a seleção da Inglaterra, e a gente venceu. Então isso resgata um pouco o orgulho do torcedor brasileiro, a esperança de que possa mudar, de que o Brasil possa voltar a ser campeão. Então, assim, eu acho que esse amistoso ele tem sim sua importância, mas a gente também não pode usar como parâmetro. Não é porque venceu a Inglaterra que agora ninguém segura o Brasil. Eu acho que a gente tem que ter os pés no chão. A gente já sofreu muito com a nossa seleção e a gente também não pode achar que uma vitória é o suficiente para voltar. Mas é uma vitória que convence o torcedor. Por quê? Porque o Dorival fez o simples. O Dorival ele fez aquilo que ele fez no São Paulo, ele foi campeão da Copa do Brasil. Aquilo que ele fez no Flamengo, ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil. O Dorival ele fez o simples. O próprio Danilo falou isso numa entrevista depois do jogo, né? Que o Dorival pegou, colocou os jogadores ali na posição certa, fez o que era para fazer. Então, assim, fazendo isso, o Dorival pode chegar longe, sim, na seleção brasileira. Claro que ele não é o treinador que a gente sonhava, mas é o que a gente tem que apoiar, e ele é, sim, um treinador muito bom pelos últimos trabalhos que ele fez. Então, a gente tem que reconhecer isso. E agora eu acho que se o elenco confiar no Dorival e o Dorival continuar fazendo o que ele fez contra a Inglaterra, por exemplo, a gente tem tudo para ter um técnico aí que resgate a nossa essência, né, do nosso futebol. Porque o Dorival ele entende, ele conhece muito o futebol brasileiro. E sobre os jogadores, né, sobre os desfalques que eu falei, né, que muitas pessoas estão falando, mas a Inglaterra estava desfalcada, sim, estava com alguns desfalques, os mais importantes é o Saka e o Harry Kane. O Harry Kane poderia se destacar nesse jogo, porque o Brasil teve algumas falhas ali no jogo aéreo, defensivamente, então talvez o Harry Kane poderia até ter feito algum gol, né? Mas a gente também tem que entender que o Brasil estava desfalcado. A defesa toda do Brasil era uma defesa reserva, porque a nossa zaga titular, normalmente, seria Marquinhos e Militão, que estão machucados. Nosso goleiro não seria o Bento, seria ou o Alisson ou o Ederson, e a gente está sem os dois. Então, assim,
Eu vi muitas pessoas criticando o Bento, mas ele não é o nosso goleiro titular. As laterais também estavam desfalcadas. A gente não tinha o Casemiro no meio-campo, que é muito importante. O Neymar, nosso principal jogador. A gente também não tem o Gabriel Martinelli, que é um jogador que vem se destacando bastante, dentre vários outros desfalques que o Brasil tem. Então, querer falar do desfalque da Inglaterra, beleza, mas vamos falar do Brasil também. Porque se o Brasil tivesse perdido para a Inglaterra, ninguém ia falar que o Brasil estava desfalcado. Todo mundo ia cair em cima dos jogadores, do técnico, da CBF, de todo mundo. Ninguém ia falar, mas o Brasil estava desfalcado. Então por que agora falam que a Inglaterra estava desfalcada, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que valorizar, sim, essa vitória do Brasil. Mas não é parâmetro. Hoje a gente tem um jogo contra a Espanha. Se a gente vencer esse jogo aí, vai dar para ter uma noção, falar, pô, vencer a Inglaterra, vencer a Espanha. Acho que a seleção tá se ajeitando. Mas aí a gente tem Copa América, tem as eliminatórias que a gente precisa se classificar para a Copa do Mundo, que ainda não tá garantido, tá correndo risco. Então, a gente tem muita coisa pela frente ainda. Mas a primeira impressão, né, sempre dizem que é a que fica. E a primeira impressão que a gente teve do Dorival foi uma impressão muito boa. Porém, o Diniz também goleou no primeiro jogo dele. Claro, foi contra a Bolívia, se não me engano, foi contra uma seleção muito fraca. Mas ele goleou. E depois foi um desastre. Então, a gente também tem que ter um pouco de pé no chão e acreditar no Dorival, que ele possa fazer um bom trabalho, porque ele é o técnico da nossa seleção, mas, ao mesmo tempo, ter os pés no chão ali, porque as coisas, às vezes, podem desandar em algum momento, porque o futebol é assim, né? Vence a Inglaterra, é a melhor seleção do mundo, perde para a Espanha, acabou. Então, acho que a gente tem que ter ali um meio termo, né? Pô, perdeu? Beleza, vamos ver o próximo jogo. Ganhou? Da hora, vamos ver o próximo jogo. Não é também querer tirar conclusão por causa de um jogo só. Então, acho que o Brasil tem tudo para dar certo com o Dorival. Eu acho que ele não é o nome ideal para ser o técnico da seleção, mas é um técnico muito bom. A gente vê isso pelos últimos trabalhos que ele fez no São Paulo, no Flamengo. Então, o Dorival, sim, ele mereceu estar na seleção. Talvez é o técnico que mais mereça dentre os brasileiros para poder comandar a seleção. Então a gente tem que acreditar no trabalho dele. E eu acho que o simples que ele faz, e quando a gente fala que ele faz o simples, não quer dizer que ele é um técnico incompetente, que ele não sabe fazer outra coisa, não, é porque ele faz o que tem que fazer, e isso pode levar ele longe. E os jogadores, se eles entenderem isso, e se eles entenderem novamente o que é vestir a camisa da seleção brasileira, eu acho que o Dorival pode ser muito importante nisso. Eu vi isso, por exemplo, no São Paulo ano passado. Os jogadores do São Paulo se transformaram na mão do Dorival, porque eles entenderam o que é vestir a camisa do São Paulo. Então, acredito que ele também possa fazer isso na seleção. E aí, rapaziada, realmente a seleção vai dar muito certo. Sobre o jogo, cara, eu gostei do jogo. Eu achei que o Brasil jogou bem, jogou melhor do que a Inglaterra em muitos momentos do jogo. Acho que num todo a gente pode dizer que o Brasil jogou melhor que a Inglaterra. Sofreu um pouco ali na defesa, em alguns momentos. Como eu disse, se o Harry Kane tivesse, poderia até ter feito um gol. Mas, rapaziada, eu acho que ao mesmo tempo o Fabrício Bruno e o Beraldo foram monstros. O Beraldo, que muitas pessoas criticam, pô, o moleque já se provou ser um baita de um zagueiro, e mesmo assim todo mundo ainda critica, né? Ele provou novamente que ele é um baita de um zagueiro. O Fabrício Bruno calou a boca de geral, a minha também, porque eu acho o Fabrício Bruno um ótimo zagueiro, mas pra seleção eu falava, pô, mano, o Fabrício Bruno na seleção brasileira é sacanagem, mas ele fez um ótimo jogo. Se ele jogar hoje de novo e fazer um ótimo jogo de novo, ele tem sim chance de ser convocado mais vezes para a seleção, porque ele está mostrando ser um ótimo zagueiro. Então a nossa defesa foi bem, apesar de ter críticas ao Bento, porque ele não sai do gol, e eu acho que isso também, acho que ele deveria corrigir um pouco, mas como eu disse, o Bento nem vai ser nosso goleiro titular, provavelmente, então não tem que ter tanta preocupação assim. Mas eu acho que a nossa defesa foi bem, nosso meio-campo foi muito bem também. Nosso ataque, cara, eu gostei muito do ataque ali com o Vini Júnior, o Rodrigo, né, de centroavante, que é uma coisa que a gente pedia, né? Pô, tudo bem, a gente não tem um centroavante, mas tem o Rodrigo que pode fazer essa função. Coloca o Rodrigo. A gente pedia pro Tite fazer isso, pedia pro Diniz fazer isso, e eles não faziam. Insistiam em Richarlison, em Gabriel Jesus. O Dorival foi lá, colocou o Rodrigo naquela posição e deu certo. Eu acho que o Rodrigo foi bem. Então, assim, rapaziada, a gente pega ali, acho que a única coisa ruim do ataque foi o Rafinha, que a gente já vem reclamando, mas eu acho que o Rafinha vai acabar perdendo espaço para o Martinelli. Quando o Martinelli voltar, ele pode fazer aquela função, ou algum outro jogador, porque realmente o Rafinha, para mim, ele não merece vestir a camisa da seleção. Hoje ele pode fazer um ótimo jogo, e eu vim aqui depois falar que o Rafinha é monstro, não tem problema nenhum. Mas eu acho que até hoje o que o Rafinha mostrou na seleção brasileira, para mim, não faz com que ele mereça ser convocado. Mas tirando isso, pô, a gente tem ali o Vini Júnior, o Rodrigo, o Endrick, né? Que aí eu vou falar sobre o Endrick agora para encerrar o vídeo também. Vamos encerrar logo o vídeo. Vou falar dos gols que o Rafinha perdeu, porque o Rafinha perdeu gols também, mas eu já falei que ele não merece, então é algo que eu já espero, o Rafinha perder gols. O Vini Júnior perdeu também ali uns 2 gols muito importantes.
Inclusive um gol, que foi o gol do Endrick, que foi um gol que ele perdeu. Então o Vini Júnior tem que também se dedicar um pouco mais, não vou dizer se dedicar, mas como que é a palavra? Caprichar, né? O Vini Júnior precisa caprichar um pouco mais ali na hora de finalizar a jogada, porque ele perdeu 2 gols ali, que o Brasil poderia estar tranquilo se tivesse feito aqueles gols. Então, antes de eu criticar o Endrick, que eu vou fazer uma crítica ao Endrick, eu tenho que criticar o Vini Júnior também, que pode ser que seja o nosso melhor jogador no momento. Tem que criticar o Rafinha e outros jogadores que também perderam gols, né? Por que eu tô falando isso? Porque o Endrick também perdeu um gol na cara. E o Endrick, rapaziada, é o seguinte: eu acho o Endrick monstro. O moleque tem 17 anos, porra, forte pra caramba, rápido, habilidoso, finaliza bem. Ele tem tudo pra ser um baita de um craque, mano. O Endrick tem tudo pra ser o cara daqui pra frente da nossa seleção brasileira. Mas ele ainda não é, mano. Ele fez ótimos jogos no Paulistão, no Brasileirão. Fez um gol na cara agora no amistoso, que o Vini Júnior perdeu a bola, sobrou para ele sem goleiro, sendo marcado pelo Maguire, foi lá e fez o gol. Então a gente também não tem que falar que o Endrick é o novo Pelé, que o Endrick é um baita de um craque, porque ele ainda não é. E por que eu falo isso? Porque, rapaziada, isso daí pode mexer com a cabeça do jogador, mano. Eu tô vendo o Endrick tendo algumas posturas diferentes do que ele tinha antes. Hoje ele já, entra mandando beijinho pra torcida. No jogo ele tentou dar um passe de letra, acabou errando. Tentou fazer um gol na cara ali, que ele poderia ter caprichado um pouco mais, mas não caprichou. Então, a gente fica falando muito que o jogador é isso, que o jogador é aquilo. Um moleque de 17 anos pode fazer com que ele perca a cabeça ali, entendeu, rapaziada? Como a gente já viu vários jogadores, já aconteceu isso com vários jogadores. Então, acho que tem que ter calma com o Endrick, ele vai ser um craque, ele tem tudo para ser um baita de um craque. Mas a gente também não pode ficar enaltecendo ele por causa de um gol que ele fez na cara do gol, que a jogada foi do Andreas Pereira, que eu não vi ninguém falando do passe maravilhoso que o Andreas Pereira deu pro Vini Júnior. Andreas Pereira que foi contestado quando foi convocado, que a torcida do Flamengo mete o pau nele por causa de uma jogada. Por causa de uma jogada, tiram um moleque pra nada, sendo que o Andreas Pereira é um ótimo jogador. Deu um baita de um passe, o Vini Júnior errou o gol e o Endrick foi lá e empurrou a bola pra dentro do gol. Então, assim, a gente não pode ficar exaltando o moleque por causa de um gol que ele fez debaixo da trave. E eu não tô falando que ele só faria o gol debaixo da trave. Eu acho que o Endrick tem talento para pegar, limpar todo mundo e fazer o gol. Mas ele ainda não fez isso. E ainda precisa amadurecer, precisa evoluir muito mais. Ele vai para o Real Madrid agora no meio do ano. Eu acredito que ele vai evoluir muito lá no Real Madrid. A experiência do Real, do futebol europeu, vai fazer muito bem para ele, até para a cabeça dele, porque aqui no Brasil o tratamento é diferente com o jogador, né? Lá na Europa a parada é séria. Então acho que o Endrick ele tem tudo para ser um baita de um craque, mas não vamos queimar a etapa. Não vamos colocar o Endrick como o cara da seleção brasileira porque ele fez um gol debaixo da trave, rapaziada. A gente sempre tem cuidado, né, para falar de alguns jogadores, porque a gente já viu acontecer isso, inclusive com o próprio Neymar, mano. Se o Neymar não fosse tão mimado como ele foi por nós, o Neymar talvez teria sido muito maior do que ele foi. Né? Então, mano, vamos ter calma com o Endrick. Ele tem tudo para ser um baita de um craque, o melhor jogador do Brasil, mas ele ainda não é. E ele ainda tá trilhando o caminho ali, ele tem que andar ainda ali pianinho, de boa, conquistar o espaço dele. E nós, torcedores, temos que respeitar esse tempo também. Se a gente quer ver um monstro, como a gente espera que o Endrick vai ser, a gente tem que respeitar esse tempo e ter paciência com o Endrick. Não ficar queimando etapa, igual a gente fez com vários jogadores aí e vimos que deu errado. Então é isso que eu tenho para falar, rapaziada. Daqui a pouco tem um jogo contra a Espanha, talvez eu faça algum vídeo após o jogo. É isso, tamo junto, é nóis, valeu!